nome do presidente Ivanir Gasparim, queremos saudar o nosso palestrante, o diretor superintendente do Banco Randon e Randon Consórcios, Juarez Piccinini, que logo mais vai apresentar possíveis cenários econômicos para 2020. Representando a Prefeitura de Caxias do Sul, a secretária municipal da Fazenda, Magda Wormann. Presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, Flávio Cassina. Reitor da Universidade de Caxias do Sul, Evaldo Cuiava. Registramos também a presença do coordenador da 2ª Procuradoria Regional da Procuradoria-Geral do Estado em Caxias do Sul, Rafael Cândido Velasquez Orozco. Presidente do Conselho Superior da SIC, Dagoberto Lima Godoy. Representando o Conselho Deliberativo da SIC, Marta Polesso. Ex-presidentes da SIC, Carlos Heinen, que também é vice-presidente regional do Ciergs, e Edemir Giacomo Zatti. Vice-presidentes da SIC, Mauro Bellini, Jaime Andreassa e Maristela Tomasi Chiapin. Presidentes de sindicatos e entidades de classe ou representantes. Aldair Bazotti, da Federasul, Daniel Randon, do Conselho Superior do PGQP, Emir José Alves da Silva, da Anergs, Euclides Sirena, do Banco de Alimentos, Fernando Gonçalves dos Reis, da ADCE, Marcos André Victorazzi, representando o Sindilojas, Ivonei Pioner, da CDL Caxias, Luiz Raimundo Tomazoni, do Concepro Mocov, Oliver Viesser, do Sinduscom, Paola Reginato, do Fitemasul, Paulo Poleto, da Fundação Caxias, Paulo Spagnoli, do Cimex, Sadi Lizotti, do Sindivest, e a presidente eleita do Sindivest, Débora Siqueleiro, Silvana Dalegrave, do Banco da Mulher. Saudamos também a imprensa, senhoras e senhores. As reuniões almoço da SIC têm o patrocínio das seguintes marcas: Florence, Grupo RBS, Sicredi, Universidade de Caxias do Sul, Banrisul, BRDE, Marco Polo, Randon, Rede Caminho do Saber, Selbet e Supermercados Andreassa. Apoio da Emercor e Fortaleza. No projeto Degustar desta segunda-feira, nós temos a presença da Cervejaria Favorita. Queremos agora convidar ao palco, então, a gerente de vendas da Cervejaria Favorita, Fabiana Kushner, para uma foto com o presidente Ivanir Gasparim. Agora o presidente Ivanir Gasparim fará uso da palavra para sua saudação. Saúdo nosso palestrante Juarez Piccinini, representando a Prefeitura de Caxias do Sul, secretária da Fazenda Magda Wormann, presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, vereador Flávio Cassina, reitor da nossa Universidade de Caxias do Sul, professor Evaldo Cuiava, senhoras e senhores. A semana que passou foi bastante profícua. Primeiramente, é com muita satisfação que informamos que o Comitê Serra Gaúcha do PGQP, que está sob a coordenação da SIC, recebeu o troféu de Comitê Destaque na quinta-feira em Porto Alegre, quando o PGQP anunciou as empresas vencedoras da 24ª edição do Prêmio Qualidade RS. Obrigado, Daniel, pela distinção. Mais uma evidência do empenho da nossa entidade em orientar e sinalizar as nossas associadas quanto à adoção de sistemas de gestão alicerçados nos princípios da qualidade, da produtividade e da inovação. Esse trabalho da SIC, que se iniciou lá na década de 90, quando a qualidade se tornou imperiosa, tem contribuído para o desenvolvimento
econômico do nosso Estado. Desde então, a gestão das nossas empresas é referência mundial de gestão. E por falar em globalização, gostaríamos de mencionar o orgulho que foi para a SIC, MOB, CIMEX, Simplas, Sinduscom e demais sindicatos organizar a recepção, a delegação de embaixadores de países africanos, a Caxias do Sul e a Serra Gaúcha, na última sexta-feira. A missão era composta por 8 embaixadores, 3 representantes de embaixadas, que estiveram no Rio Grande do Sul com o objetivo de estreitar o relacionamento entre o Brasil e as nações africanas, além de abrir janelas de oportunidades para futuros negócios bilaterais. Foi uma oportunidade ímpar para conhecermos um pouco mais sobre o continente africano e os embaixadores tomassem contato com a nossa cultura, com a força da nossa economia e das nossas empresas. Vale mencionar também a recepção organizada pela nossa Diretoria de Cultura e Educação, que realizou um tour por Caxias do Sul com as embaixatrizes. A delegação africana também ficou impressionada e foi muito bem recebida pela administração municipal de Gramado e pela Gramado Tour, que proporcionaram uma experiência impecável aos visitantes, com o espetáculo Natal Luz, mostrando todo o potencial turístico da região das Hortênsias. Também queremos cumprimentar a nova presidente do Sindivest, Débora Siqueleiro, que logo mais será empossada na liderança do sindicato, desejando uma gestão repleta de sucesso. Ao mesmo tempo, cumprimentamos o presidente Sadi Lizotte e toda a sua diretoria pela gestão que realizaram no Sindivest. Assim que agradece a parceria do sindicato e se coloca à disposição para continuarmos trabalhando conjuntamente em defesa das causas dos empresários. Queremos também cumprimentar o Conselho da Empresária da SIC, que realizou mais uma edição da Noite da Salada com enorme sucesso. Casa lotada, com fila de espera, um evento que superou todas as expectativas de público, organização. Parabéns e continuem assim. Também temos que cumprimentar o nosso diretor, Fernando Gonçalves dos Reis, que na semana passada assumiu a presidência da DCE. Parabéns e conte com nós, é mais um diretor também que se destaca e uma bela presidência. Por fim, nossa palestra de hoje vai trazer os cenários econômicos para 2020, Juarez. Na avaliação do nosso diretor de Economia, Finanças e Estatística, a quem agradecemos pelo conhecimento transmitido. Cremos que seja muito importante, haja vista a renúncia de Evo Morales, observar atentamente os movimentos que estão ocorrendo na América Latina. Muitos desses países, como a Argentina e a própria Bolívia, são importantes parceiros comerciais do Brasil, mas principalmente da Serra Gaúcha, o que pode vir a impactar a nossa economia. Economia essa que, mais uma vez, sentiu o efeito da insegurança jurídica existente no país. O futuro da economia do país depende de segurança jurídica. Por isso, é triste ver que as leis se adaptam às pessoas e não as pessoas às leis. Os últimos episódios só reforçam a triste tese de que, infelizmente, a justiça e as leis é para quem tem capacidade financeira. Mensagem do presidente Ivanir Gasparim, presidente do Conselho Executivo, mensagem de José Quadros Santos, presidente do Conselho Deliberativo, e mensagem de Dagoberto Lima Godoy, presidente do Conselho Superior. Mensagem ao Congresso Nacional. A Câmara de Indústria, Comércio, Serviços de Caxias do Sul, na qualidade de legítima representante do setor empresarial caxiense,
Sente-se no dever de vir a público expressar sua expectativa de que o Congresso Nacional, com a máxima urgência, desfaça o clima de impunidade que assombra a nação. Impõe-se legitimar a prisão em segunda instância, a fim de impedir que a prática do crime seja licenciada aos poderosos, denegrindo a justiça e arriscando levar o cidadão de bem a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Caxias do Sul, 11 de novembro de 2019. Obrigado. Senhoras e senhores, na ação da associada de hoje, temos a participação da empresa Otimizar Energia. A Otimizar Energia é uma empresa sediada em São Paulo, hoje com representação em outros estados, inclusive aqui no sul do país. Atua com projetos na área de melhoria energética em qualquer tipo de segmento, seja indústria, comércio, hospitais, escolas e residências. Convidamos então ao palco o diretor da Otimizar, Mário Rodolfo Novelo, para uma foto com o presidente Ivanir Gasparim. Senhoras e senhores, agora passaremos à solenidade de posse da presidência do Sindicato das Indústrias do Vestuário e do Calçado do Nordeste Gaúcho para a gestão 2019-2021. Para a assinatura do termo de posse, convidamos o presidente Ivanir Gasparim e a presidente eleita do Sindivest, Débora Siqueleiro. E agora passamos a palavra, então, a Débora Siqueleiro. Cumprimentando o presidente da Câmara, Indústria e Comércio de Serviços de Caxias do Sul, Ivanir Gasparim, saúdo a todas as autoridades mencionadas pelo protocolo. Ao tomar posse dessa gestão, à frente do Sindivest, quero manifestar o que considero um grande privilégio, o de poder representar a nossa categoria junto a entidades de classe, órgãos públicos e toda a comunidade na condição de presidente. Será uma grande experiência, juntamente com os demais membros da diretoria, conduzir os passos desse sindicato patronal. Não mediremos esforços para realizarmos um trabalho de equipe e de desenvolvimento profissional nas ações que nos competem, dando ênfase à ampliação do fortalecimento dos associados por meio de ações e convênios, propiciando instrumentos para o crescimento das empresas por meio de produtos, capacitação de mão de obra e demais ações, além de fortalecer a comunicação da entidade com seu público e sociedade organizada. Certamente daremos continuidade ao excelente trabalho realizado pelo presidente Sadi Lizotti, que não mediu esforços enquanto esteve à frente deste sindicato. Parabenizo essa gestão, juntamente com as anteriores, pela estrutura física, financeira e administrativa e de representatividade que construíram, possibilitando, assim, maior tranquilidade para desenvolvermos ações futuras da nossa gestão, buscando, junto com nossos associados, novas conquistas. Também temos entre as metas fortalecer politicamente o Sindivest na representação da categoria, em sua base territorial,
Este fortalecimento é necessário para que consigamos resultados cada vez melhores para encontrar soluções aos problemas enfrentados pela nossa cadeia produtiva. Sabemos da importância deste grande compromisso que estamos assumindo, mas iremos, com muita dedicação, dar continuidade ao projeto de crescimento desta entidade, zelando pelas mais de 1.500 empresas que se integram na nossa base territorial. Desde já, conto com o apoio e a parceria de todos os integrantes das entidades. E um bom dia a todos. Pedimos a Débora, por gentileza, que fique à frente do palco. E nós vamos chamar, então, os novos vice-presidentes do Sindivest, Rogério Menegoto e Sadi Antônio Lisotti, para a foto oficial da nova presidência do sindicato. Agora nós vamos chamar, então, os novos diretores para compor a foto oficial junto com a presidência, que são Carlos Martini, José Valmir Simonetti, Joel Massoni, Rafael Barreto, Eduardo Barão Mari, Rodrigo Marcelo Gani, Carlos Samuel Freire e Tiaraju Vieira Barbosa. Essa é a nova diretoria do Sindivest, gestão 2019-2021. Próxima reunião almoço, no dia 18, terá como palestrante a diretora de Relações Governamentais da Beat Company, Maria Cristina Franco. Ela virá a Caxias falar sobre o tema Como ter sucesso na nova economia. Senhoras e senhores, nosso convidado, Juarez Pitinini, é formado em Administração de Empresas, com especialização em Capital Markets, Derivativos e Análise de Risco e de Crédito, realizada em Boston, e MBA em Marketing. Foi conselheiro da Câmara de Comércio Brasil e Reino Unido, é diretor de Economia, Finanças e Estatística e conselheiro de Economia e Estatística da SIC de Caxias do Sul e diretor superintendente do Banco Randon e Randon Consórcios das empresas Randon. Passamos a palavra, então, ao nosso convidado, Juarez José Pitinini. Bom, a ideia é usar aqui porque fica mais fácil por causa do pointer, tá? Presidente Gasparim, muito obrigado. Secretário, obrigado pela presença. Obrigado a todos. A gente tem o conselho aqui superior, Dona Nilva presente, é uma honra para mim aqui estar. Espero dividir com vocês informações bem relevantes, especialmente nesse momento que a gente está vivendo no Brasil. E eu antecipo já a ideia, a visão que a gente vai passar é uma visão otimista, muito cautelosa, porque ela é condicionada à continuidade das reformas que a gente está passando. Mas o Brasil tem uma oportunidade única, talvez muito poucas vezes na história, para que a gente transforme esse país. E o discurso do presidente Gasparim está mais ou menos nessa linha, tem estado, aliás, sempre nessa linha, e de importante liderança a gente ouve isso. O Brasil precisa de reformas, a gente tem uma série de problemas
que a gente tem condições de resolver. Eu tenho dito sempre nas minhas manifestações, o Brasil, com todas as dificuldades que a gente passou nos últimos anos, eu diria 10, 15, 20 anos, ainda assim a gente é uma economia forte e que tem um potencial muito grande para se desenvolver. Só para traçar um pouco, buscar a história, que eu acho importante a gente entender o que aconteceu, por que aconteceu e por que esse otimismo que eu estou me referindo. Se a gente começar lá nos anos 90, meados dos anos 90, o Brasil começou a construir um avanço muito importante na construção de políticas econômicas e políticas monetárias que nos trouxeram a estabilidade e o crescimento. Hoje de manhã, numa reunião que a gente conversava, eu falo, a gente está há 25 anos com o câmbio flutuando entre R$1 e R$ 4,25. Acho que nunca, na história do Brasil, a gente teve um cenário de estabilidade de moeda e poder de compra da nossa moeda. Estabilidade em relação às relações de troca internacional e estabilidade em relação à inflação sob controle. Então, essas condições foram conquistadas ao longo do tempo. E a adoção de políticas, que a gente vai ver depois, o famoso tripé de sustentação econômica no final dos anos 90, permitiu que o Brasil crescesse bem e aproveitasse a onda das commodities, que o Brasil é grande produtor, e veio até aí os anos 2006, 2007, com uma performance excepcional. A partir daí, infelizmente, uma mudança de política, abandono de algumas premissas básicas que geraram essa estabilidade, nos levou à situação que a gente se encontra hoje. Então, se a gente traçar na linha de tempo... Aliás, eu voltaria um pouco para trás. Na meados dos anos 60 e 70, a criação de Banco Central, Conselho Monetário Nacional, ali começou a construção do arcabouço todo que a gente tem hoje, de um sistema financeiro sólido, um dos mais sólidos do mundo, uma boa governança. Esta parte do governo funciona muito bem. Banco Central, Embrapa, a gente tem algumas entidades que merecem destaque no Brasil. Então, a gente passou por esse período todo, teve um abandono dessas estratégias e desses fundamentos. Aliás, fundamentos que também foram adotados por países como a Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, mais ou menos na mesma época, um pouco antes que o Brasil adotou. E, como eu disse, até 2006, 2007, 2008 foi mantido e depois foi abandonado, que culminou com o impeachment em 2016. E, a partir de 2017, a gente teve uma mudança importante, que é uma mudança das políticas econômicas e que, felizmente, tem sido continuada nesse governo atual e reforçadas. Então, a gente vai falar um pouco, vai olhar um pouco de alguns slides, para que vai colocar um pouco de imagem nessas palavras que eu fiz inicialmente. A gente vai olhar um pouco, para começar a nossa conversa, com slides sobre Caxias do Sul. A gente mostra um pouco isso, a gente faz mensalmente acompanhamento, tem a coletiva com a imprensa. Então, a gente mostra aqui o desenvolvimento da economia de Caxias do Sul, ela vem crescendo, a gente sofreu como o Brasil cresceu, esse vale aqui que foi extremamente danoso para a nossa economia, emprego e desenvolvimento econômico e social de Caxias, e a gente atingiu aqui, a partir de 2008, como eu fiz referência, Caxias não é uma ilha, a gente atingiu um movimento de recuperação. A recuperação é lenta, mas ela é promissora, e na medida que as reformas acontecerem, ela vai ser duradoura, não como se diz, não é um voo de galinha, a expectativa é que ela seja longa e realmente traga benefício que a gente tanto precisa. Aqui, então, uma curva demonstrando os 3 setores principais, indústria, serviço, comércio. Os dados de indústria, para nós é importante que a gente fique claro para todos, esses dados eles são a partir de pesquisas que a maioria das empresas, algumas respondem, isso é bom, e quem responde a gente agradece, e quem não responde, se possível, por favor, respondam, porque a estatística fica mais assertiva, fica melhor para a gente trabalhar. Então, a gente vê que tem uma aderência entre comércio, serviço e indústria, e é uma recuperação que a gente vê em Caxias do Sul. Outros indicadores é a questão de mercado de trabalho, também a gente vê esse movimento de perda de vagas, perda de postos de trabalho, e a gente vê a recuperação acontecendo agora. Então, isso aqui é a quantidade, veja, ano a ano está crescendo, a gente ainda não chegou nesse nível, vai demorar um pouco, mas o ponto positivo é que é crescente. E, para fechar os números de Caxias do Sul, a gente olha aqui a relação exportações e importações. As importações elas se mantêm com a atividade econômica doméstica crescendo, e as exportações, já foi referido aqui, a países como Argentina, Chile, etc., os países vizinhos, eles são importantes, e a situação que eles estão vivendo lá acaba afetando sobremaneira. A Argentina sempre foi um parceiro importante do Brasil como um todo, mas de Caxias ela sempre foi muito mais importante.
importante. Então, feito essa colocação breve aqui sobre a nossa economia local, a gente olha agora um pouco o cenário global, mais foco no Brasil, e a ênfase é no aspecto das políticas econômicas e o apoio importante que tem dos ambientes políticos no Brasil. Então, como início de conversa, o Brasil passa por uma importante mudança com a adoção de uma política econômica liberal, pró-mercado. Isso é algo que a gente é visível em todos os discursos de todos os membros do governo, especialmente da área econômica, e, como eu disse, isso já começou a partir de 2018. Muitos dos membros da equipe econômica atual já estavam no governo anterior, e isso tem ajudado a fazer com que essa política seja consistente e ela tenha resultado. E aqui uma afirmação que nós do Conselho de Economia, a gente tem convicção plena disso, caberá ao setor privado impulsionar o crescimento econômico, e isso aqui é por duas razões. Primeiro, porque é a melhor maneira de uma economia se desenvolver, isso a gente não tem dúvida. E segundo, porque o Estado não tem capacidade nenhuma de fazer investimento. O Estado está absolutamente fragilizado. A gente vê a situação das contas públicas, a gente vai ver alguns gráficos, não tem condições de investir. Se a gente pegar o orçamento para o ano que vem, que está na Lei de Diretrizes Orçamentárias, tem uma estimativa de receita primária de 1,5 trilhão. Receita primária do governo federal consolidado não entra o serviço da dívida, os juros da dívida pública não entram. A gente vê que desse montante, praticamente 650 bilhões, desse 1,5 trilhão vai para a Previdência, uns 350 ativos e inativos e outras despesas obrigatórias, e praticamente não sobra quase nada para investimento. O número é entre 15 e 20 bilhões de reais, que não é nada para um país como o Brasil. Então, definitivamente, quem vai ter que impulsionar o crescimento econômico e o investimento, que é o mais importante, depois a gente mostra um gráfico, é a iniciativa privada, seja ela doméstica ou seja internacional, investidores. E os investidores, para investir, precisam de previsão de crescimento, estabilidade jurídica. A gente teve um episódio semana passada que não ajudou muito para a estabilidade jurídica, segurança jurídica, mas a gente acredita que o Brasil vai fazer as reformas que tem que fazer e vai avançar. Eu me referi antes ao tripé de estabilidade econômica, câmbio flutuante, acho que todos nós sabemos o que é, metas de inflação, o Banco Central, através do Copom, ele tem acompanhado esse processo. Isso foi abandonado nos últimos anos, o gráfico que eu vou mostrar depois mostra isso, e o mal que isso causou. Então, é muito importante que o governo tenha essa política e respeite essa política e haja dentro dela. E a disciplina fiscal é a questão que eu falei. Um governo não pode, como uma empresa, uma família, não pode gastar mais do que arrecada. Pode em tempos, em algum momento excepcional, mas precisa voltar para a estabilidade econômica, precisa voltar para um equilíbrio fiscal. Fiscal é a arrecadação, é traduzido para uma linguagem mais simples. Quando a gente olha aqui, um dos problemas que a gente fala no Brasil e sempre falou, o que aconteceu com a carga tributária, isso aqui é assustador. Eu sou otimista e o cenário aqui é otimista. A ideia não é causar mal a ninguém. Mas olha o que aconteceu ao longo dos anos. A gente teve um crescimento da carga tributária que vem ao longo do tempo, ela veio crescendo. Alguém pode olhar e falar, a partir de 88 ela cresceu mais. Sim, por quê? Porque a Constituição de 88, acho que está falando um pouco, a Constituição de 88, ela trouxe uma série de direitos para todo mundo, mas não definiu claramente de onde vem o dinheiro. E eu li uma matéria que diz o seguinte, a Constituição parece que ela menciona direito 80 e poucas vezes, ou 70, 80 vezes. E obrigações, etc., quase que não tem, uma ou duas vezes, e são poucos os termos. Então, na ânsia de querer fazer uma Constituição que seja, digamos, socialmente aceitável depois do regime, depois da democracia, o retorno da democracia, então se colocou uma série de direitos e não se disse como que seriam atendidos. De qualquer maneira, por que
aumento da carga tributária veio acontecendo porque o Estado cresceu muito. Ninguém aumentou a carga tributária porque quer prejudicar os negócios. Aumentou a carga tributária porque o tamanho do governo, a despesa do governo era crescente e teve que aumentar a arrecadação. Então, mesmo recentemente, alguém falou lá em criar um imposto sobre operações financeiras. Não tem condições. Existe, tecnicamente, algumas definições. Tem uma teoria de Laffer é um economista americano, que disse o seguinte, que tem um limite para a carga tributária onde ela começa a gerar crescimento econômico menor e, consequentemente, perda de arrecadação. E o conceito é simples. Se a alíquota for zero, arrecada zero. Se a alíquota for 100%, arrecada zero. Ninguém vai trabalhar para pagar 100% de imposto. Entre o zero e o 100, tem um ponto onde ele é um ponto que gera arrecadação, permitindo que o Estado faça o que tem que ser feito e não gera um impacto na economia. Ninguém sabe ao certo qual é esse número, mas com certeza absoluta não é 35% de carga tributária, que é uma das maiores do mundo. Talvez ele fosse na faixa dos 20%, não mais do que 25%. Não se sabe ao certo. Então, essa carga tributária crescente que veio ao longo do tempo, ela foi em função do crescimento do gasto público. Mas o que é pior é que ela não foi suficiente para gerar para poder cobrir as despesas do governo. E gerou o déficit primário, o déficit fiscal. Isso aqui, traduzindo, o governo vem gastando mais do que arrecada. São dois fatores, é uma equação. A arrecadação de impostos, que é a partir do crescimento econômico, e o gasto do governo. Durante os primeiros anos dos anos 2000, a economia crescendo, o governo aumentando o gasto, aumentando toda a máquina pública custando mais, aumentando benefícios. Quando veio uma redução no crescimento econômico, a equação não se fechou, começou a faltar dinheiro. Quando isso gera essa déficit fiscal, gera insegurança, gera dificuldade de crescimento, gera recessão. É isso que a gente viveu. Então, quando eu disse que o diagnóstico ele é relativamente fácil olhar para trás e o prognóstico é fácil de olhar para frente, que se atacados esses problemas, inevitavelmente o Brasil vai crescer. Então, quando a gente olha esse indicador e a gente soma a carga tributária e vê quanto que é o custo, isso aqui não é um dado, a gente se assusta, né? A nossa máquina pública como um todo, consolidado, ela custa 49,2% do PIB. É isso, a gente produz 49 do ponto 2 do que a gente produz, a gente usa para pagar a máquina pública que nos entrega os benefícios que a gente tem do governo. Quando a gente compara isso aqui, é extremamente alto. Quando a gente compara isso daqui com países emergentes, nós estamos aqui, Brasil, aí os nossos vizinhos, e aqui vai. Então a gente tem países aqui, falar em Chile hoje parece ruim, mas não é. O Chile tem indicadores econômicos excepcionalmente bons, os melhores da América Latina. Quando a gente compara com países da Europa, Suécia, que a gente sabe que a Suécia, a Alemanha, tem uma rede de proteção social enorme, eles gastam o que a gente gasta, mas evidente, o que eles entregam é mais do que a gente recebe. Então nós precisamos, e o bom é isso, a sociedade brasileira se deu conta disso daqui. Os nossos colegas, quando tem funcionário público já olhando para esses números e falando precisa de uma reforma, a gente tem que diminuir o tamanho do Estado. Então, não é que funcionário público é o problema, eles mesmos sabem que a gente precisa de um Estado eficiente, um Estado menor e mais eficiente. Olhando aqui a situação, quando a gente tem um gasto maior do que a arrecadação e tem um serviço da dívida, evidentemente a gente acaba gerando o crescimento da dívida. Aqui, esse momento de redução da dívida foi o período em que a economia crescia bastante e o tamanho do governo ainda não era tão grande. Então, gerou superávit primário, sobrou dinheiro, foi possível, além de pagar o juro da dívida, pagar um pouco do principal da dívida. Isto não foi possível a partir de 2013, 2014. Tá? Então, a gente está tendo um crescimento da dívida pública. Isso aqui é a dívida bruta, essa aqui é a dívida líquida. A dívida bruta está na faixa de 79%, 80%. Isso pode alguém falar, não, mas o Japão é 240%, a Itália é 150% do PIB. Mas Japão e Itália são outros países. A gente tem que se comparar com os emergentes. Os emergentes, a dívida não passa de 25%, 30%. Tá? Mesmo país que tem uma situação fragilizada, o percentual da dívida é bem menor do que esse, é bem mais baixo.
Então, a dívida para nós é um problema e ela só, aqui a projeção ela começa a ser reduzida a partir das medidas, com reforma da Previdência, crescimento econômico. Então, a gente vai ver isso ao longo do tempo, a gente acredita nisso. Só um dado que eu trouxe aqui, poderia ter N outros dados sobre dificuldade de fazer negócio no Brasil, etc. As coisas estão melhorando lentamente, mas um dado que é marcante. A gente aparece muito facilmente como primeiro lugar numa série de coisas que não são boas. E uma delas, que todos nós conhecemos, é horas trabalhadas para pagar impostos. O Brasil é o primeiro do mundo, trabalha 1.958 horas. O segundo é a Bolívia. E aí a mediana é simples, né? Metade, bem no meio dos que têm menos horas e mais horas. Então a mediana é 206. Qualquer métrica que a gente pegar, a gente precisa efetivamente de uma reforma tributária que vem pela frente. Reforma tributária, no primeiro momento, talvez não reduza a carga tributária, mas ela vai simplificar a arrecadação, vai diminuir essa quantidade de horas e, acima de tudo, vai reduzir a insegurança jurídica, porque qualquer empresa aqui, nós sabemos, a gente paga os impostos direitinho, mas nunca sabe se está tudo certo, se vai ter a surpresa de uma fiscalização que vai dizer, não, mas não era para ter sido assim, era para ser diferente. Então, é algo que a gente precisa resolver. A gente precisa tornar o Brasil mais leve, a gente precisa tornar um Brasil que tenha mais confiança entre as partes e tenha menos regulação e que seja mais objetiva. No Brasil, a gente tem dezenas e dezenas de impostos, contribuições, sistemas tributários diferentes. Tem que simplificar isso, torna o ambiente de negócios mais fácil de a gente ter crescimento econômico. Taxa de desemprego, eu acho que todo mundo consegue ver aqui, mas essa curva todo mundo sabe o que aconteceu. A gente tinha aqui uma redução importante no desemprego no final dos anos 2008, 2009, e 2010 veio a crise, ficou por baixo aqui por um período que as empresas tinham expectativa que o mercado voltasse. O empresário não gosta de demitir, o empresário demite no extremo, então tentou segurar ao máximo, aí vinha a eleição, a expectativa, talvez na eleição mude, não mudou. E aí não tinha o que fazer mesmo, a economia contraiu, teve que reduzir gente, e aí a gente vê esse quadro. Mas, felizmente, ele está mudando. Essa apresentação eu preparei ela alguns dias atrás, e esse número aqui já está na faixa dos 11,8 no mês, na projeção para 19. Eu vi hoje alguns bancos grandes já projetam 11,8. Vamos lembrar que a gente tem esse ano uma criação de vagas com base no CAGED. CAGED é Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, de mais ou menos 760 mil vagas. A projeção de fechar o ano com 1 milhão de vagas. Isso é líquido, é as vagas que foram fechadas e vagas que foram abertas. Então, a gente tem um crescimento de vagas esse ano, a nível Brasil, na faixa de 1 milhão de novas vagas. E a expectativa para o ano que vem é melhor. Então, a taxa de desemprego está caindo em função da economia. Investimentos, eu me referi antes, também chamado de formação bruta de capital fixo. A gente tem aqui um comparativo com os países. O Brasil, apesar de todo o esforço que o governo fez, o governo passado fez, com incentivos, subsídios, renúncia fiscal, o Brasil não conseguiu ter um crescimento, investimento com crescimento sustentável em níveis decentes. Decente acima de 20%, idealmente 22%, 23%, 24%. A gente pode ver que países que têm um nível de desenvolvimento econômico mais estável e sustentável, eles têm um nível de investimento acima disso. E aqui, evidentemente, foi agravado também pela incerteza da economia, mas também pelo fato de que o governo não tem condições de investir. Então, só a iniciativa privada investindo não foi suficiente para sustentar o nível de investimento, o nível de formação bruta de capital fixo em relação à PIB. E aqui um comparativo, né? Quando a gente pega a Ásia, a China, teve momentos que a China investiu quase 50% do PIB. Olha os emergentes, a gente precisa se comparar com os emergentes. A gente está distante de todos eles. E aí países que têm um desenvolvimento mais tipo Canadá, etc., estão no nível em que, tecnicamente, os 22%, 23% a 25% no mínimo de investimento para que tenha crescimento com sustentabilidade. Quando a gente olha a taxa de juros, é bom olhar o histórico aqui, pegando lá de 2000, aqui em 2002, todo mundo lembra. O ano de 2002, o ano de 2001 foi quando, final de 2001, a Argentina declarou a moratória, tal, teve o Corralito lá que travou a economia. A gente teve no ano de 2002, a gente tinha uma expectativa de crescimento de PIB acima da inflação. E aí veio a crise da energia elétrica, aí veio a antecipação da campanha
para presidente, e a gente sabe o que aconteceu. O estresse veio para os mercados, o dólar na época chegou a quase 4, e as taxas de juros subiram justamente para evitar a fuga de capitais, etc. e tal. Mas, felizmente, o governo que assumiu na época teve uma abordagem pragmática na questão econômica, com o Banco Central e o ministro da Economia, e aí conseguiram dar uma segurada e o Brasil se beneficiou daquele movimento das commodities que eu me referi antes. Até 2006, aí mudou o ministro da Economia, e as coisas mudaram, aí começou a contabilidade criativa, algumas coisinhas mais, e aí o Brasil começou a ter problemas, e a partir de 2010, aqui nesse momento foi artificialmente a taxa de juros baixada e que gerou descontrole. O que tem de bom aqui nesse slide, para mim, é o mais importante. A gente tem hoje uma Selic como nunca teve, está na faixa de 5, deve reduzir para 4,5, ano que vem talvez caia um pouco mais, e quando ela voltar lá em 2021, 2022, talvez ela fique no 6, 6,5. Ninguém sabe ao certo que o Brasil nunca viveu um cenário desse. Taxa nominal básica de 5%, 6%, o Brasil nunca viveu. Então, esse cenário vai ter que ser testado. Ele vai ser quanto? Tecnicamente falando, quanto é que é a taxa Selic de equilíbrio, neutra, que não gere nem inflação e nem contração de crescimento econômico? Não se sabe. No nível de 4, ela é estimulante, é para estimular a economia. Mas quando começar a gerar inflação, ela vai subir um pouco e não se sabe. Mas ela não vai ser muito mais do que 6% a 7%. Quando a gente olha aqui a inflação, como eu disse, na medida em que o governo, com credibilidade, o Copom se reúne e tem credibilidade, ele cria o que se chama no mercado de ancoragem da expectativa. Quando o Copom fala que o Selic vai cair para 4,5 e o ano que vem vai ficar em 4,25 ou 4,5, o mercado acredita. Os agentes começam a precificar o ano que vem com essa taxa básica. Fica, pô, mas esse governo eu não acredito, eu acho que vai ser 22, 26, não sei quanto vai ser. Então, essa ancoragem é alguma coisa que foi extremamente importante, que não aconteceu lá em 2012, quando a Selic saiu, de repente, do nada para 7,25, sem uma justificativa. Então, equipe econômica com conhecimento e credibilidade doméstica e internacional, ela é bastante importante. E aqui, de novo, o descontrole das contas públicas afetou o PIB. Então, a gente veio nessa crescente, ano de 2009 foi a crise global, o ano de 2010 tinha uma sucessão de presidencial, aí estímulos na economia, a economia cresceu, mas não se sustentou. Ela começou a cair e aqui começou a se criar o maior problema que a gente tem hoje. Subsídios, incentivos, aí 2016, 17, 15, 16 melhor. O PIB contraiu fortemente, que a gente vê na história, nunca o Brasil teve uma contração tão profunda num período único. Já teve momentos que teve 2 anos de recessão, mas nunca nessa magnitude. E aqui, de novo, eu me referi antes, a partir de 2017, a mudança da política econômica, mudança de governo, mudança de política econômica, a gente começa lentamente a recuperar. Mas a situação das contas públicas limita esse crescimento na velocidade em que o Brasil tem potencial. E ele vai demorar um pouco para chegar e atingir esse nível de crescimento, que é na faixa aí de 3,5, 4, a gente tem condições de crescer isso. Quando a gente, acho que é importante aqui lembrar que na semana passada teve o lançamento do Plano Mais Brasil, são 3 PECs que têm um alinhamento importante até onde a gente consegue ver com o Congresso, Senado, Câmara, e aí tem uma série de coisas importantes. Aqui o marco institucional da nova ordem fiscal é a criação... Obrigado, presidente. O mercado precisa de liquidez e quem está aqui falando também, senão não vai. Então, o marco institucional da nova ordem fiscal é a criação de um Conselho Fiscal da República, com participação do presidente da República, o presidente da Câmara, esta é a ideia, presidente da Câmara, presidente do STF, e eles vão avaliar se o Brasil está numa situação fiscal preocupante, e aí as decisões serão tomadas em conjunto, não vai ser uma decisão, eu sou de determinado poder, a minha decisão é esta, e não me importa o que vai acontecer com as contas públicas. A ideia é que haja uma espécie de um consenso e que se tenha uma responsabilidade. Então, é mais ou menos isso que é esse tema. Não vou falar de todos, vou falar só dos principais. Autonomia com responsabilidade aos estados e municípios, eles vão ter mais recursos que serão destinados a eles, mas eles não vão contar
com apoio de garantias do governo federal se não aderirem a esse programa. Então, tem uma série de coisas que essa aqui é outra importante, os 3Ds, desobrigar, desindexar e desvincular, é fazer com que os orçamentos eles sejam de acordo com a capacidade de arrecadação. Se a economia está crescendo mais, ok, todo mundo tem. Agora, a economia não cresce, não gera arrecadação, não, mas isso aí é obrigatório, tem que pagar. Não, isso aí está vinculado. Vinculação cria um fundo de não sei da quanto, ele recebe aquele dinheiro e lá fica. Se tem uma área que precisa de ajuda, ele não pode tirar do fundo, a ideia é desvincular. E aí, segurança jurídica, a gente já falou, estado de emergência fiscal, já falamos. Então, aqui tem um resumo das principais reformas que foram feitas e algumas que serão feitas. Quando a gente olha aqui, então, ambiente de negócio, a gente falou, reforma tributária, o PL da liberdade econômica, acho que a secretária já mencionou que tem coisas que o município está fazendo, teve aprovação a nível de Congresso, mas estados e municípios têm que fazer as aprovações locais. Tem uma série de coisas boas que está acontecendo aqui, portfólio de investimentos, eu vou falar no próximo slide, acordos que a gente viu que aconteceram, 13º, e aqui algumas diversas reformas que aconteceram. Então, tem bastante coisas que estão acontecendo. Quando a gente olha, e às vezes a gente lê sobre o governo, a gente diz, o governo não sabe para onde vai, não sabe. Tem talvez uma ou outra pessoa do governo talvez não deixe claro isso ou não saiba mesmo. Mas tem ministros importantes que estão fazendo as coisas acontecer, e um deles é o ministro da Economia, e toda a equipe do ministro, ninguém faz nada sozinho, não existe uma pessoa que faça nada em lugar nenhum do mundo. Na equipe econômica é mais ou menos isso. Tá bom, Marta? Marta me pediu para não falar tão rápido, tá? Eu estou tentando. E aqui, Risco Brasil, ele pode parecer um pouco técnico demais, mas ele é importante. A gente teve, lembra, o Brasil, ele recebeu a nota de país confiável, que é a tal do Investment Grade, ele recebeu lá em 2008. E esse era o nível que estava o Risco Brasil. Isso aqui é em pontos bases, tá? Equivale a 1% ao ano, 1,30, 1,15%, para alguém se proteger contra o risco de o Brasil não pagar ou uma empresa não pagar. Então, a gente tem hoje exatamente hoje, está 117, ou seja, isso aqui foi antes das notícias de sexta-feira e final de semana, e hoje mudou muito pouco, 117. Com base nisso, alguém pode dizer, bom, então o Brasil pode receber a nota de Investment Grade de volta. Vai ter que andar um pouco mais, vai ter que provar para o mundo que as reformas vão acontecer, que as políticas que estão sendo ditas que serão feitas, então vai levar talvez 2 anos, 2 anos e meio, talvez menos, talvez mais, vai depender da velocidade em que as reformas acontecerem. Aqui é um resumo só da economia global, a gente fala um pouco de mundo agora, a economia global, todo mundo fala, vai ter recessão global, sim ou não? Recessão global é uma coisa meio forte, porque o mundo cresce, tem crescido, o que vai ter é provavelmente uma desaceleração de crescimento. O crescimento era na faixa de 3,7%, 3,8%, ele vai ser na faixa de uns 3% o crescimento global, porque para ter recessão teria que Estados Unidos entrar em recessão, China quase recessão, Índia, que não está aqui, mas que cresce mais de 7%, teria que entrar em recessão, e todos emergentes juntos. É muito pouco provável. 1/4 dos analistas acreditam que pode os Estados Unidos ter recessão. Recessão, tecnicamente falando, é 2 trimestres com crescimento negativo. Então, pode ser que nos Estados Unidos aconteça uma recessão nos Estados Unidos, mas no mundo todo é muito pouco provável. Tanto que tem gente aqui que já em 2021 coloca um PIB global de 3,20, 3,40, 3,50. Então, ninguém realmente fala seriamente, a grande maioria dos analistas trabalham com um cenário de redução do crescimento global, mas não recessão. E isso é uma coisa extremamente positiva para nós. Então, a gente tem um cenário onde o Brasil, saindo de uma recessão, ele pode se beneficiar na hora em que essa dúvida em relação se vai ter recessão ou não passar, a gente vai ter, provavelmente, o mundo olhando para o Brasil e sendo uma alternativa para investir aqui. Afinal de contas, nós temos quase 210 milhões de habitantes, é a quarta, quinta maior população do mundo, é um mercado potencial enorme, e a gente tem condições de capitalizar disso. Aqui está um pouco pequeno, eu peguei esse slide de uma apresentação do ministro de Infraestrutura, e aqui ele mostra os 200 e poucos bilhões de investimentos e as áreas em que são considerados de investimento. Rodoviário, ferroviário, aquaviário e aéreo. Aqui não está o petróleo e gás, não está a questão de saneamento, água e esgoto, que é um tema extremamente importante, que ele traz um benefício
monumental para a sociedade. A estimativa é que cada dólar investido gere 35 dólares de benefício, porque reduz mortalidade infantil, doenças, etc, etc. Então, esta é a agenda de investimento para os próximos anos, que deve trazer crescimento econômico 0,30, 0,40 ao ano, na medida em que isso for implementado, e está sendo implementado. Aqui, só muito rapidamente, vamos falar de abertura comercial. O Brasil é um país bastante fechado, isso aqui é simples, é a somatória de importação mais exportação em relação à PIB. E aqui chama atenção, Estados Unidos, China, o nível de abertura que eles têm, e é evidente, países asiáticos e Europa, que não têm, são países de território pequeno, precisam trabalhar com o mercado internacional. Um resumão aqui, então, para mostrar o que deve acontecer, as projeções que a gente trabalha em relação a crescimento de PIB. Isso aqui é PIB absoluto, são trilhões de reais, e aqui é de dólares. Então, um crescimento de 0,9 esse ano. Hoje o foco, se eu não me engano, trouxe 0,92 de crescimento para esse ano, mas o que importa é isso. Ano que vem tem gente que já fala em 2,30, 2,40, a gente ainda mantém esse. E o 2021, de novo, se fizer as reformas e o mundo não deteriorar demais, a gente deve ter esse crescimento, sim, que a gente indica aqui. Cenário de câmbio, quer dizer, tudo que a gente olha aqui, o Brasil tem uma condição bastante boa, tá? Bastante boa. Eu não sei quem de vocês vê um vídeo no WhatsApp aí que tem um pessoal de uma emissora argentina em que um analista argentino que mora no Brasil e conhece o Brasil, ele começa a falar da situação do Brasil, o argentino, fala, não acredito, a gente aqui ouve que o Brasil está, isso não é verdade. Infelizmente, esta é a imagem que o Brasil tem, não só na Argentina, né? O Daniel, que viaja o mundo todo aí, é impressionante como as pessoas têm uma imagem distorcida do Brasil, como se o Brasil tivesse uma situação deteriorada, decrescente. Então, vai levar um pouco mais, a gente precisa ter paciência, ter a disciplina, nós como sociedade, através das lideranças, através dos nossos representantes no Congresso, fazer com que essas agendas aqui, elas aconteçam para que a gente tenha o benefício. Então, resumindo aqui, a gente tem indicadores confortáveis, cenário externo confortável, reservas, são coisas positivas. Tem um dever de casa para ser feito. Esse slide aqui eu peguei emprestado do Paulo Hermann, que é o presidente da John Deere, que esteve palestrando aqui, que é uma pessoa fantástica, e ele mostra aqui, eu vou rapidamente ajudar. Ele pegou esse slide nos últimos 40 anos. Em 1979, o Brasil plantava 37 milhões de hectares e colhia 37 milhões de toneladas de grão. Em 2019, 63 milhões de hectares, e na verdade o número hoje, já a Conab soltou um número aí de 240 milhões de toneladas de grão. Isso é um crescimento monumental da produção, sem que tenha havido uma utilização de terras na proporção. Então nós tivemos um crescimento de área de 70%, e um crescimento de produção de 500%. Esse é o Brasil que dá certo, que é o agronegócio. E ele desperta alguma preocupação em alguns mercados europeus, por exemplo. Um outro dado aqui do Brasil, sem querer ser ufanista, eu sou brasileiro e torço e acredito pelo Brasil, também Paulo Hermann, que aliás vai estar semana que vem nos Estados Unidos com a ministra da Agricultura, mostrando esta verdade do Brasil. Que essa é uma verdade fundamentada em uma série de fontes confiáveis. O Brasil, quando ele é entre os principais produtos agrícolas, ele é ou o primeiro, o segundo produtor, ou o primeiro, o segundo exportador. Aqui a gente, evidente, tem coisas importantes acontecendo. No Brasil Central tem a segunda safra, que é a produção de milho, que ela está crescendo a cada ano. Agora começa a se instalar usinas de produção de etanol, ou seja, é a agregação de valor nas commodities e não só exportar o milho, mas produzir o etanol e eventualmente exportar, por que não? Então a gente tem uma série de coisas boas do nosso Brasil que a gente, de novo, se a gente conseguir, como sociedade, através do nosso representante em Brasília, fazer o que tem que ser feito, diminuir o tamanho do Estado, tornar o Estado mais eficiente, a gente tem com certeza absoluta um cenário futuro de crescimento por 10, 15, 20 anos, sem a menor sombra de dúvida. Para encerrar aqui, então, coisas que a gente já falou, o risco que a gente tem é risco de redução de crescimento global, a articulação entre os poderes é um desafio, apoio no Congresso, etc., já falamos,
uma maior inserção do Brasil na economia global. Aqui eu faço uma ressalva só, é óbvio que não dá para abrir a economia brasileira com essa carga tributária que a gente tem, com a infraestrutura de rodovias que a gente tem. O custo do Brasil tem que primeiro ser baixado. E aí vem as reformas tributárias, a reforma administrativa, a reforma do Estado, para que então a gente tenha condições de competir com o mercado internacional. Do jeito que está hoje, não é justo nós, empresários, competir com o mundo, com todo o ônus que a gente tem das ineficiências do nosso mercado. Então, aqui, retomada de investimentos que já está acontecendo, tamanho do mercado doméstico, tudo que eu já falei. Agronegócio, recursos naturais. Quando a gente fala de nióbio, grafeno, aí tem os nossos colegas engenheiros que falam isso, é algo que o Brasil tem que ninguém tem. Então, a gente tem um país fantástico, a gente precisa só ter a paciência e fazer o que a gente está fazendo aqui. Parar para ver números e ver dados e entender qual é a real situação, o que realmente é manchete, o que realmente é a situação do nosso Brasil. Então é isso, agradeço a todos pela atenção. E aí, presidente, eu acho que a gente, não sei se tem espaço para pergunta, é isso? Tá bom, obrigado, pessoal.